curandeiro reza. Quando tu vens ter comigo, tendo um marido espiritual, uma das cerimônias que eu faço é de rezar. Exatamente, é de rezar. Então, como é que eu vou te mandar rezar se eu estou a ser usada por algo que é mau? Ela me explica a origem de tudo que ela está a usar. De onde é que provém essas coisas todas? Será que no curandeirismo ela tem a explicação até do cristianismo? Será que explicam-lhe no curandeirismo? Será que explicam até a origem do cristianismo? O curandeirismo não é uma religião. Não tem como religião. explicar isso porque não é uma religião. É a prática de medicina tradicional. Em nenhum momento mete-se lá uma religião. Porque senão existiriam sítios que todos nós, os curandeiros, já haveríamos de ir lá, né? Praticar a nossa religião. E não existe. Todo curandeiro tem a sua religião. Conforme eu estava a dizer que os curandeiros nunca criaram nenhum medicamento. Os medicamentos foram criados por Deus. Deus é que criou todas as plantas. E todas as coisas foram criadas por Deus para Ele. Tem um apóstolo. Ele está a dizer que o diabo usa as plantas que Deus criou para curar. Afinal, o diabo não faz mal. Como é que ele está a curar as pessoas com as plantas que Deus criou? Isso não faz sentido. Olá pessoal, eu sou o Aziris Batasa, estou cá para dizer a você, siga esta página, compartilhe e mencione amigo para não perder os próximos vídeos. Na religião dele, diz que o único caminho para Deus é através de Jesus Cristo. Mas se nós corremos para uma outra religião, já não diz isso. O que diz? Diz que o único caminho para Deus é fazer o bem. Qual é essa religião? Várias religiões. Na minha religião muçulmana, por exemplo, não diz que o caminho para Deus é Jesus Cristo. Não. Mencionam Jesus Cristo como um grande profeta que esteve na terra. Mas não diz que o único caminho para Deus é através de Jesus Cristo. Não. Então, aqui já estamos a debater religiões. Segundo, é o que eu estava a dizer. Como é que eu poderia dizer que não é de Deus se eu faço bem para as pessoas? Por que eu havia de dizer que não é de Deus? Tudo bem, aconteceu. Eu olho para isso como o chamado como uma forma de chamar a atenção para te mostrar o caminho que tu deves seguir. Porque como eu te disse, eu não conhecia o curandeirismo. Eu não sabia o que era. Então, algumas coisas eu acabei me apercebendo depois que, pronto, aqueles sonhos que eu tinha era uma chamada de atenção para aquilo que eu tinha que fazer. Não prestei atenção. Foi preciso o quê? Foi preciso acontecerem certas coisas para eu ver que não. Aqui, alguma coisa que eu devo procurar. Então, são chamadas de atenção. O dito chamamento são chamadas de atenção. Então, aqui nós já estamos a debater religião. E eu não estou aqui para debater religião, até porque eu nem conheço bem. Eu quero perceber bem o apóstolo. Ele está a dizer que o diabo usa as plantas que Deus criou para curar. Afinal, o diabo não faz mal. Como é que ele está a curar as pessoas com as plantas que Deus criou? Isso não faz sentido. Não, é uma outra questão que surge agora. É uma outra questão. O chamado para o curandeirismo não é do Satanás. Não vejo isso como algo do Satanás. Em muito tempo questionei-me se aquilo que eu estava a fazer era certo ou não. Mas é o que eu estava aqui tentar chamar a atenção. Como é possível eu estar a fazer algo que aos olhos de Deus é errado, mas eu estou a ajudar as pessoas, a salvar as pessoas? O curandeiro reza. Quando tu vens ter comigo, tendo um marido espiritual, uma das cerimônias que eu faço é de rezar. Exatamente, é de rezar. Então, como é que eu vou te mandar rezar se eu estou a ser usada por algo que é mau? Não faz sentido. Não faz sentido. Não existe meio termo. Ou é ou não é. Então não é algo meio mau que diz, não, eu vou te fazer mal nesta parte, mas tu vais rezar um pouquinho. Não existe isso. Ou é mau ou é bom. Tudo bem que as pessoas olham mal para o chamado por conta de como ele te chama. Mas eu vejo isso como formas de te chamar a atenção àquilo que é a tua missão. Então não olho para isso como algo mau. Porque não faz sentido ser mau se eu ajudo as pessoas. Obrigado, Margaret. Apóstolo, nos espíritos tradicionais, muitas vezes se usa as ervas, se usa os antepassados, etc. E nos outros espíritos, encontramos lá a palavra. Encontramos lá oração. Como é que olhar para isso? Isso nos curandeiros.
Caiano, isso não acontece? Sim, acontece. Inclusive, eu estive a explicar-lhe um pouco antes do programa que eu tenho 2 palhotas. 2 palhotas? Exatamente. Há uma palhota? Numa palhota existem lá os medicamentos tradicionais. Na outra palhota existem lá já o alcorão, os lenços, os jubôs, os incensos, as frutas, os doces, que são sítios diferentes. Num sítio é mais religioso, no outro nós já usamos as plantas, a medicina tradicional em si. Na segunda palhota lá encontramos uma comunicação com Allah, com Deus. Exatamente. Ou seja, eu estive a explicar que ele falou do marido da noite, do marido espiritual. Quando nós tratamos o marido espiritual, tratamos com plantas. A seguir vamos tratar já com rezas. Que nós falamos para a pessoa, olha, tu tens que rezar durante tantos dias, durante 7 dias. É um exemplo, né? Então, aqui é uma diversidade. Obrigado. Varia de caso para caso. Obrigado, Margaret. O ser humano tem a capacidade de pensar e de ver quando algo não está bem ou lhe faz mal. Então, ninguém ia permanecer em algo que lhe faz mal sabendo que está lhe a fazer mal. Então, cada um tem a sua opinião. O apóstolo está cá a contradizer-se, sozinho. Ele está a Pode contradizer-se. identificar, por exemplo, as contradições para... Uma delas é o que eu vim aqui repetindo. Ele diz que isso são espíritos maus que usam as pessoas para maus fins. Certo. Mas até agora não foi usada para um mau fim. Até agora eu só estou a curar as pessoas. Inclusive ele também está. Porque ele também usa o medicamento que nós é que damos para dar aos filhos dele. Então, há cá uma contradição. Obrigado. E ela me explica a origem de tudo que ela está a usar. De onde é que provém essas coisas todas? Será que no curanderismo ela tem explicação até do cristianismo? Será que explicam-lhe no curanderismo? Será que explicam até a origem do cristianismo? O curanderismo não é uma religião. Não tem como religião. explicar isso porque não é uma religião. É a prática de medicina tradicional. Em nenhum momento mete-se lá uma religião. Porque senão existiriam sítios que todos nós, os curandeiros, já haveríamos de ir lá, né? Praticar a nossa religião. E não existe. Todo curandeiro tem a sua religião. Onde envolve espíritos, onde a pessoa é conectada a um espírito, é uma religião, sim. O problema é que religião, nós só sabemos que é ir num sítio, ou numa mesquita, numa igreja, chegar, entrar, orarmos. Pensamos que religião termina aí. Mas a religião vai além, se alastra. O contato, o fato de você levar a pessoa a ter contato com os espíritos, já é uma religião. É uma religião, sim. Então, o curandeirismo também é uma prática da religiosidade tradicional. É uma prática de uma religiosidade tradicional. Eu acredito que é preciso a pessoa também aprofundar mais o conhecimento, porque nós não podemos encontrar um espírito que está aqui a se manifestar, eu abraçar esse espírito, não ter conhecimento desse espírito. Por quê? Então, uma das coisas que é muito fundamental é nós entendermos que, olha, ela foi sequestrada com esses espíritos. Foi sequestrada e está a ser usado por esses espíritos. Mas aquilo que é a essência da vida dela, o sonho dela, a vida dela, já não é a vida que ela está a viver. Está a viver uma vida que não é a vida que ela desejou viver. A pessoa afirmou, está bem, está a viver bem, oh meu Deus, afirmou um bocado. Ela afirmou que está a viver bem. Mas ela então está se a contradizer naquilo que falou no vídeo, né? Ela está se a contradizer naquilo que falou no vídeo. Mas se está bem também, é muito bom, Margaret, se você está bem. Isso é muito bom, se é que estás bem. Mas a verdade é que ela foi sequestrada com esses espíritos para praticar essa prática de curandeirismo, mas na essência, a alma dela se encontra vazia e precisa da presença de Deus. Obrigado, apóstolo Gerson. Nem precisam ir à igreja, só tu estás doente, vais ao hospital, às vezes o hospital não consegue resolver o teu problema. Andas várias medicações, vários médicos e não resolvem. E vem ter comigo, graças a Deus eu consigo tratar essas pessoas e elas ficam bem. Pronto, a Caiana, eu não sei quando é que ela já me deu medicamentos para eu dar às minhas filhas ou para dar aos meus filhos. Eu não sei quando é que ela já me deu medicamentos. Conforme eu estava a dizer que os curandeiros nunca criaram nenhum medicamento. Os medicamentos foram criados por Deus. Deus é que criou todas as plantas. E todas as coisas foram criadas por Deus. Todas as coisas foram criadas por Deus. E o uso é para a glória dele.
Então, nunca recebi esse medicamento da parte dela. Senão as pessoas estão lá em casa vão pensar que eu já recebi. Nunca recebi, mas já dei medicamentos tradicionais às minhas filhas que vêm das plantas. Sim, já dei. E eu mesmo já usei vários medicamentos tradicionais que vêm das plantas. Porque as plantas estão lá, existem, e eu conheço que esta planta cura, e eu uso, aplico e sou curado. Não faz de mim. Eu, pessoalmente, respeito muito a sua opinião. É a base daquilo que sempre viveu, né? É aquilo que estudou, é aquilo que acredita. E eu respeito. Qualquer pessoa que vier com uma opção diferente, uma opinião diferente, eu vou respeitar. Assim como espero que os outros respeitem. Eu costumo ver alguns comentários negativos de algumas pessoas que insultam, falam coisas feias. Então, que respeitem mais a opinião, a opção do outro. Pode deixar uma mensagem mesmo para essas todas as pessoas sobre o chamado para o curanderismo? Bem, eu não posso influenciar ninguém, porque não posso influenciar ninguém, mas o curandeirismo existe, o chamado existe, até as pessoas mais religiosas têm noção disso. O meu conselho para quem está a passar por isso, na minha parte, é que haverão muitas pessoas a olhar mal para isso, mas a verdade é que todos nós que passamos por isso ficamos bem depois. Eu estou bem.